O futebol brasileiro passa por sérios problemas. Não é de hoje. A CBF sempre foi corrupta com a Avelange, continuou corrupta com o Ricardo Teixeira e agora persiste na corrupção com o Zé Marinho. A manutenção de décadas. Tem dirigentes de federações estaduais que já estão há 37, 37 anos dirigindo as federações. São feudos reservados a famílias e a indivíduos que vivem explorando o futebol brasileiro, jogadores, dirigentes de clubes. A esculhambação é toda. A quadrilha do que o Avelange montou dentro da CBF e depois na FIFA teve uma continuidade e um avanço significativo com o Ricardo Teixeira. Hoje esse Ricardo Teixeira é um dos caras mais ricos, talvez, do mundo. Porque ninguém sabe bem o que ele tem, porque ele tem muito laranja. Mas só de casa o cara parece que tem 8 mansões. O cara é um exagerado, é um ladrão compulsivo, é um corrupto compulsivo. Ele vive de roubar. Agora o problema é o seguinte, o ópio do povo, a diversão do povo é o futebol. Aí vem um canalha como o Ricardo Teixeira e começa a explorar essa inocência do brasileiro de achar que o futebol é disputa, é gol, de que não tem nada, não tem carta marcada, que não tem placar já determinado para determinadas partidas, que existe interesse isso e aquilo. E agora foi descoberto na seleção brasileira o comércio de colocar os jogadores que se tornaram caríssimos, joias raras do futebol, para jogar a qualquer hora, desde que o Ricardo Teixeira e seus asseclas queiram ganhar algum dinheiro e promover um amistoso da seleção brasileira. E aí armam um circo, faturam alto, ficam com dinheiro e os jogadores são usados também naquele critério. Eu tenho de ir, para mim é uma honra estar na seleção brasileira, porque eu me sinto honrado de ser jogador da seleção. Que nada, ele está servindo de marionete de interesses do Ricardo Teixeira para roubar. Outra questão muito séria é a exploração de garotos de 14, 15, chega até de 13. Tem um caso de um menino de 8 anos que pegaram um menino de 8 anos, fizeram o menino, trabalharam o menino, para explorar e vender como quase um escravo para o exterior, para ser jogador de futebol brasileiro, porque dizem que todo mundo que sai do Brasil sabe jogar futebol. E continua essa exploração, que chega até o crime de cárcere privado de garotos, né? Fora os abusos sexuais de treinadores, isso, aquilo. Enfim, o futebol brasileiro está no mesmo fundo de poço, na mesma lama, no mesmo lamaçal da política brasileira. São semelhantes. Eles chafundam em iguais, em lugares semelhantes e são parceiros. Outra coisa, a escalação da seleção brasileira desses últimos tempos, apareceram jogadores que pareciam meteoros. Eles apareciam, jogavam na seleção brasileira e desapareciam. Sabe o que é isso? Jogada da máfia do futebol, com interesses obscuros para nós, mas claro para eles, de expor um jogador na seleção brasileira, valorizar aquela pessoa humana, certo? Aquele jogador, e depois venderem aquilo como fosse um produto. É a mesma coisa que Cuba faz com os médicos cubanos. O brasileiro faz com o jogador de futebol. A corrupção na CBF não pode continuar. Tem de acabar. O seu Marinho tem de pedir demissão. E não vai ser esse tipo de futebol que vai engrandecer o país
ou vai representar bem o país na próxima Copa do Mundo que vai ser realizada aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Não pode, não pode. Isso é uma esculhambação. Desse jeito não dá. Tudo no Brasil é corrupção, é roubo, é ladroagem, é sacanagem.